Comando Gazeta, primeiro programa de 2019. Ele que orgulha a comunidade brasileira aí, representante brasileiro aqui no Condado de Broward, André Silva e a Vani Ramos, pra gente participar aqui, fazer um bate-papo bacana com as dúvidas da comunidade brasileira. Tudo bem, Vani? Bom dia, André, seja bem-vindo. Bom dia, feliz ano novo pra todo mundo. Beleza. Bom dia, feliz ano novo. E o André hoje vem aqui para falar de um assunto que interessa a todo mundo, a toda a comunidade brasileira, em qualquer parte dos Estados Unidos. Claro que ele fala aqui especificamente sobre como funcionam as normas, as coisas aqui na Flórida, né? Que ele faz parte do BSO, Broward Sheriff Office, mas algumas normas são nacionais e vale também aí para outra região dos Estados Unidos, né? E o assunto de hoje, olha, é um assunto que eu acho que vai render ainda outro programa, tá? Porque hoje o tempo é curto, 30 minutos, não dá para falar tudo sobre isso, André. Não, com certeza não. A gente faz outro. Sem dúvida. A gente vai falar hoje sobre a relação da polícia com a imigração. Quer dizer, existe essa cooperação que todo mundo acha, até onde que a polícia pode chamar de fato a imigração, depende da descrição ou da decisão do policial, ou tem normas que a polícia tem que seguir, é obrigada a seguir, é obrigada a chamar, enfim, tudo isso a gente vai falar no programa de hoje. Bom dia, né? Bom Já dia, começando o ano com um tema quente. Então vamos começar com o principal, que eu tenho Bom. certeza que todo mundo tem dúvida. Quer dizer, existe um comando, quer dizer, existe uma norma, uma regra de que o policial tenha que chamar em situação X ou Y? Não. É descrição policial. Entendeu? E como eu já disse várias vezes, depende muito da interação que o policial vai ter com a pessoa. Com o criminoso, ou com a pessoa que teve o acidente, ou com a pessoa que roubou, com a pessoa que teve violência doméstica. Tudo, cada caso é um caso. Entendeu? Não existe uma regra que fala assim, nesse caso, você policial vai chamar a imigração para essa pessoa. Não existe isso. Mas certamente já aconteceu Já. vários casos. Já. Então conta pra gente, relata aí alguns casos, claro, sem nomes, a gente não pode relatar nomes, né? Mas como se fosse de forma genérica. Relata pra gente alguns casos em que já aconteceu e que vocês acharam que tinham que ser chamado a imigração e por quê? Olha, eu nunca chamei. Tenho os meus motivos, tenho os meus requisitos para se um dia tiver que chamar, entendeu? Mas já participei de várias chamadas que pessoas chamaram a imigração para acidente de carro, violência doméstica. Quando você diz pessoas chamaram a imigração, quem? A polícia outros policiais. Outros policiais. Isso, outros policiais chamaram a polícia. Perdão, a imigração. E cada, como eu falei, cada caso é um caso, entendeu? E cada pessoa, cada policial é o seu próprio policial, entendeu? O policial não está ali, a gente não entra, começa o nosso dia, porque todo dia quando a gente vai trabalhar, a gente faz uma reunião, a gente encontra na base, faz aquela reunião que é onde o nosso sargento, o nosso tenente fala assim, hoje está acontecendo isso na cidade, ou prestam atenção nesse endereço, ou nesse local, está tendo crime, aconteceu essa aqui durante a madrugada de ontem, hoje vocês estão entra aqui e começa a patrulhar nessa área, nessa região. É tipo uma reunião para informar o que a gente tem que fazer ou coisas que aconteceram. Nunca numa reunião dessa eles falam, hoje a gente tem que deportar ninguém, ou hoje a gente... Meta de deportação. Não existe isso. É que nem um mito. É que nem o tal da meta de prisão. De multa. Não tem meta de multa, entendeu? O que eles só falam, tipo assim, tenta não passar o mês sem dar uma multa, entendeu? Porque as pessoas estão fazendo coisa errada, estão quebrando a lei, violando as leis, tem que ser punido, porque senão vira bagunça, entendeu? Então não existe meta para nada dessas coisas, que as pessoas, todo mundo acha que essa é a pergunta número 1 que sempre me faz. Tem meta para multa? Não tem meta para multa, tá? Mas se a gente vê coisa errada, tem que punir. E a mesma coisa para a imigração. A gente não tem que chamar a imigração, não tem meta de deportação, nada disso. Que, às vezes as pessoas têm medo até de ela é a pessoa que está sofrendo alguma coisa, bateram no carro dela ou aconteceu alguma coisa com ela é a vítima, isso, e ela tem medo de chamar a polícia, né? Mesmo ela sendo a vítima. Já aconteceu, eu já cheguei em casos, especialmente de violência doméstica. A mulher é a vítima. Ela não chama a imigração porque ela está com medo dele ser deportado. E a coitada apanhou, tá com o olho desse tamanho
entendeu? Sangrando e assim, tá, é o critério dela, é o que é. Claro. Eu não vou falar o que eu penso, porque a gente tá na rádio ao vivo, eu não vou falar o que eu penso, né? Mas, tipo assim, tipo assim, as pessoas, e às vezes é porque ela tá com medo de envolver a polícia e a imigração, porque ela tá deportada. Já aconteceu de negócio de ameaças. E aí a mãe da pessoa falar assim pra mim, do menino falar assim pra mim, nossa, mas foi só uma mensagem de texto que ele mandou, uma ameaça assim, menino, coisa de moleque, a gente só tá aqui 7 meses, será que vai dar problema? A gente não tem documento, a gente tá morando aqui, sou sozinha, não tem nada a ver. Entendeu? Crime é crime. A imigração é uma instituição federal. Entendeu? É federal government, né? É o ICE. A gente não é federal, a polícia. Entendeu? Então a gente não precisa chamar. E tem várias vítimas, isso acontece muito. Especialmente na comunidade brasileira acontece bastante. Hispana acontece muito também. Entendeu? São as duas mais que acontecem, hispano e brasileiro. Você falou aí que já aconteceu de que você estava em operações onde a imigração foi chamada. Quando acontece assim, vocês não têm mais conhecimento do que aconteceu a partir dali? Ou você consegue acompanhar o caso daquela pessoa? Se quiser, acompanha, a gente pode acompanhar, entendeu? Mas várias vezes não. Porque já está fora do nosso controle, está na custódia do Departamento Federal, né, da imigração. A gente já não tem controle do que vai acontecer com aquela pessoa mais. Foi até interessante que essa semana comigo aconteceu uma coisa que eu não sabia. Aprendi, uma senhora me parou, estava num lugar brasileiro, eu estava lá dentro do lugar brasileiro, restaurante, e notei que tinha uma senhora com uma criança lá fora. Mas eu estou conversando lá com o dono do estabelecimento e tal. Quando eu saí, ela me parou. Ela me falou assim, posso falar com você? Posso. Eu falei, eu estava com pressa, que eu começava a trabalhar em meia hora. E ela falou assim, olha, um amigo meu, pai dessa criança foi deportado, ou foi preso, por causa de violência doméstica. E eles falaram que eu preciso esse formulário assinado por um policial, falando que ele não foi a pessoa que começou a briga. Eu acho que no caso tinha sido os dois presos, os parceiros, né? O casal. E ela falou assim que isso aqui prova, o policial assinando, provava que ele não era o cara que iniciou a confusão e que ele podia não ser deportado por esse fato. Efetuar a prisão dele por violência doméstica, como efetuou da outra pessoa também, da outra parte, mas também que ele não ia ser deportado. Não sei o que aconteceu com a pessoa. Mas eu nunca ouvi falar disso, porque eu nunca chamei imigração para ninguém. Entendeu? Então, ela me falou. Aí eu procurei saber e existe sim esse negócio que o policial pode sim assinar um formulário, que eu nunca vi também. Ela me mostrou lá no telefone dela, falou que ia imprimir. Eu tenho até que encontrar com ela sábado, que ela quer que eu assine esse papel para ela. Eu pesquisei e tem sim, então eu vou fazer. Lógico que antes de eu assinar o papel, eu vou ler o repórter policial do incidente para ver o nome da pessoa e ler o que aconteceu. Não vou só assinar o papel. Ela não estava com o olho roxo. Não foi com ela. Não foi com ela. Ela me deu uma por cima, assim, da história, mas como eu falei, eu tava assim, olha, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir lá pra... Porque vamos combinar, longe. gente, acobertar bandido que bate em mulher, come on, né? Pelo amor de Deus, né? Eu sou meio feminista, eu sou toda, 100% feminista. Então comigo, homem que bate em mulher não tem vez. Pode ser até parente. E mesma coisa, André, curiosidade assim, você disse que o ICE é um órgão federal, né? Aí, por exemplo, acontece um caso de violência doméstica, tá? Que seria um crime, o cara seria preso teoricamente. Se vem o ICE, ele é preso ainda ou aí ele vai ser preso em questão da deportação, o crime dele acaba, como é que funciona aí essa questão? Assim, a gente, na ocasião que eu tava lá, que o outro policial chamou a imigração, ele tá na custódia policial, preso pela polícia, porque ele cometeu o crime, a gente prendeu. Aí o que acontece? Ele chamou a imigração, eu nem sabia que ele estava chamando a imigração. Ele falou assim, olha meu prisioneiro aí, que eu cheguei depois. Aí eu cheguei, fiquei de olho no cara lá, aí ele foi pro carro. Aí eu vi que ele estava no telefone. Achei que ele estava falando com o sargento superior, alguma coisa assim. Depois ele veio, me chamou e falou assim, ok, eles estão vindo. Eu falei, eles quem? ICE, Immigration. Eu falei, tá. Eu não vou discutir, ele tem os motivos dele, eu não vou desfazer, tirar a autoridade dele. O cara tinha cometido um crime, entendeu? Então a consequência do crime dele foi essa. Entendeu? Podia ser preso, podia ser essa. E o cara que prendeu ele efetuou a razão que tinha. Os critérios que ele usou para chamar a migração, deu. Bateu, fez isso aqui, tá, pode chamar a migração pelo crime que ele cometeu. E chamou. Eles chegaram, tomaram posse do prisioneiro,
E deu. Ah, Foi embora. entendi. Entendeu? Ele vai pra cadeia federal, Uhum. eu acho que é ali na Powerline com a Sample. Ali tem muitos. Ele fica ali, que é um Temporary Holding Facility que eles falam, né? Uhum. E até o julgamento. Uhum. Depois do julgamento ser efetuado, aí vai a deportação. Ah, ok. Entendeu? Entendi. Aconteceu recentemente, a gente até trouxe no Natal uma reportagem especial de um brasileiro que ele foi detido quando estava a caminho da Louisiana, estava dirigindo, acho que com carteira vencida, ou sem carteira, não lembro bem a história. Ficou sob detenção de imigração, né, sob custódia de imigração por algumas semanas, mas conseguiu aí com o advogado a liberação e passou inclusive o Natal com a família. Então, cada caso é um caso. Às vezes também a gente tem que deixar claro que às vezes se a pessoa, se o policial achou que precisava chamar a imigração, mas já sob custódia da imigração, se a pessoa comprovar que não tem nenhum histórico criminal, consegue sim a liberdade e responder o seu processo em liberdade. Não é o caso, porém, de quem tem carta de deportação. Exatamente. E aí vem a minha próxima pergunta. Né? Vocês têm esse relatório, esse acesso à informação de pessoas que estão com pendência de imigração? Porque tem pessoas que estão com pendência de imigração e que entram para a lista de procurados. Isso. Né? Aí eu tenho acesso. Ok. Porque, como assim, se eu faço uma parada de trânsito, porque o cara passou um sinal vermelho, eu vou... Se ele tem carteira de motorista, pela carteira de motorista vai aparecer se ele tá, que é o chamado de warrant, mandado de prisão. Se ele tiver um warrant, eu vou saber que vai estar lá. Se ele não tiver um warrant, eu posso checar pelo nome, data de nascimento no sistema do xerife, da polícia. Se não aparecer lá, não tem como eu saber. Se o Departamento Federal passar essa informação pra gente, sim, a gente vai ter como saber. Se não, é com eles, entendeu? A gente não tem como descobrir. Mas se você vê lá, entrou no sistema e aparece que a pessoa tem essa pendência, que é procurado, né, porque faltou a corte de imigração, nesse caso você é obrigado a deter a pessoa. Sim. Você não pode. Então, gente, não é porque brasileiro vai pensando aí, é porque o policial é brasileiro que vai fazer vista grossa, porque até por questão profissional, você é obrigado a cumprir. Exatamente. Mas não é obrigado a chamar a imigração. Você é obrigado a deter a pessoa. Deter a pessoa, E pode deter a pessoa e prender ela pelo mandado de prisão. Mas aí o que vai acontecer em termos da imigração lá com o juiz é outro departamento, entendeu? É o juiz, é a corte, é o Court System dos Estados Unidos, entendeu? Já saiu das minhas mãos. Eu efetuei a prisão, o mandado de prisão que estava pendente. Prendi ele, coloquei nas mãos da justiça, das cortes dos Estados Unidos, da cadeia, e pronto, aí é com eles. Entendeu? Com certeza. Qual que é a pergunta mais constante que as pessoas te fazem, que sei que você é abordado diariamente por imigrantes, principalmente brasileiros, em relação a esse assunto? É essa. Se a polícia trabalha em conjunto, se tem acesso à imigração. Tem acesso. Se tiver que trabalhar em conjunto, sim, pode trabalhar em conjunto. Entendeu? O cara da imigração chega lá e fala assim, what do we got? O que a gente tem aqui? O que está acontecendo? A gente explica o crime, explica o que aconteceu, como que a gente prendeu a pessoa, e ele fala, ok, thank you, I'll take it from here. Pronto. Aí tá fora já não é problema mais meu, entendeu? Mas, tipo assim, cada caso é um caso, entendeu? E como eu sempre falo, a polícia não tá aí para ferrar com as pessoas. Eu já fui imigrante aqui, nós todos já fomos imigrantes aqui, entendeu? Eu sei como é que é chegar, trabalhar. Meus pais trabalharam, construção, faxina, essas coisas todas, entendeu? Eu já fiz fazer faxina com minha mãe, essas coisas todas. Então a gente não quer ferrar, destruir família, nada disso, entendeu? A dica é, seja humilde, entendeu? Não dá atitude. Porque eu já parei cara bêbado, foi um acidente de cara bêbado, me chamaram para fazer tradução. Quando eu cheguei lá, só porque ele viu meu sobrenome, achou que tava... Eu era inimigo da nação brasileira número 1. Me chamou de tudo quanto é nome na língua portuguesa. Nome feio, lógico. Sim. Não nome bonito, Sim. lógico. E falou assim que eu tava aqui só pra ferrar com a minha raça, que eu era um pipi, e que eu não prestava, e tudo. Mas que ele bebeu, atravessou a rua, bateu de frente pro outro carro. E a culpa é tua. E a culpa é tua, né? A culpa é tua. E não fui eu que estava efetuando a prisão dele. Entendeu? Eu só fui lá para fazer uma humilde tradução. Certo? Mas então você tem que ser humilde, cara. Você tá errado.
seja Nesse humilde. caso ele foi detido? Foi preso. Claro, Com óbvio. certeza. Isso Até por acontece desacato, né? exatamente. Acontece muito isso de um policial chamar você porque você é brasileiro para fazer tradução da situação, Acontece assim? bastante. É? Acontece bastante. Aqui em Broward não tem muitos. De madrugada só eu que estou trabalhando e falo Nossa. português. Então, eu vou em muitas chamadas de violência doméstica. Entendeu? Na cidade de Deerfield, Pompano, tem muito. Entendeu? Eu trabalhava em Deerfield, agora estou em outra cidade. Não posso falar qual que é. Mas na cidade que eu tenho, eu tô lá, que eu trabalho, perdão, eu tô lá o quê? 7 meses. É uma cidade mais alto nível, mas já fui em várias violências domésticas envolvendo brasileiro. Entendeu lá? Lamentavelmente. Entendeu? Quando você fala aí de violência doméstica, isso me leva próximo ao questionamento que você falou, cada caso é um caso. Isso quer dizer que uma pessoa que tem uma pendência de que está dirigindo com carteira vencida vai ser tratada diferente de uma pessoa que espancar a mulher. E de uma Né? pessoa que tem... De um imigrante. Aqui a gente está Exatamente, falando em relação a imigrantes. Cada crime é um crime. Em casos de violência doméstica, por exemplo, a decisão do policial, a maioria das vezes, é de chamar a imigração também? Não. Também não. Não tem isso. Porque a gente não precisa chamar a imigração para... Isso que eu falei no começo. Em violência doméstica, você vai chamar a imigração. Vamos combinar que dá vontade. Tem os casos que são covardia, tem os casos que você fala assim, não, quem começou essa briga, tem casos que assim, não, como é que isso aconteceu? Entendeu? Cada caso é um caso, é um trabalho bem doido, mas eu não estaria fazendo outra coisa, certo? E mesmo nos casos de violência doméstica, eu nunca chamei imigração. Mas já fiz várias prisões de brasileiro e não brasileiros. Entendeu? As pessoas têm que ter o seguinte, nos Estados Unidos não é ilegal você discutir com seu marido, sua esposa. Tem aqui que eles falam freedom of speech. Você pode falar o que você quiser, xingar de tudo quanto é nome. Entendeu? Você não pode Mas a partir tocar. do tempo que você encostar a mão na pessoa, aí é outros papos. Entendeu? É o que eles chamam aqui de battery. Né? Battery, que o americano fala, é qualquer toque que você não quis. Então se eu chegar na casa e a mulher falar assim, olha, ele me pegou aqui no meu braço assim e me chacoalhou. É um battery. O cara pode ser preso por isso. Não interessa, ele deu um soco, atacou ele roxo, você pegou ela e só fez e puxou ela. Não é um pode, battery. Não pode pôr a mão, não pode tocar. Tá? É assim que funciona. Mas quando o cara é preso, ele é imigrante, essas coisas tudo, ele vai ter que responder a um juiz. O juiz vai ver que ele é imigrante, que ele está sendo preso por violência doméstica, se já foi preso outras vezes, se é uma coisa que ocorre sempre, se não é, se é a primeira ofensa. E o juiz também pode chamar a imigração lá e deportar. Entendeu? Então tudo depende do sistema judicial. Como se eu fosse chamar a imigração e a imigração prende ele, pode ser que o juiz fale assim, o juiz tem poder sobre tudo. Claro. Entendeu? A Então, decisão final vai ser do juiz. exatamente. É isso. Entendeu? Enfim. Quando você falou que foi chamado a imigração nesse caso aí, era para brasileiro ou não? Se tratava de um brasileiro? Qual o caso? Você falou de alguns casos. Do bêbado? Não. Você já falou num caso aí em que você não chamou a imigração, mas o policial que estava com você. Ele era hispano. Hispano. Isso. Ok. É o que eu imaginei, enfim, porque a gente conversava antes aí, que é uma grande incidência de violência doméstica, principalmente envolvendo latinos de outra nacionalidade que não a brasileira. Isso. Porque os brasileiros também acham que a imigração não tem mais o que fazer do que perseguir brasileiro. Não, tem muito para fazer. E ele tem muito mais. Eles estão bem ocupados. Tem Gente muita na coisa pra lista, fazer. né? Do que um cara que está dirigindo sem carteira de motorista. Mas por que acontece o caso, por exemplo, da pessoa que está dirigindo sem carteira de motorista? Como foi o caso desse brasileiro? Eu não sei como é que eles funcionam lá, entendeu? Como é que nem eu falei no começo. A polícia não chega e fala assim, a gente vai imigrar, vai deportar tanta gente. Eu não sei se eles fazem isso na migração ou não, entendeu? Mas tem vezes que existe esse negócio de batida da migração. Eles fazem isso, né? A gente todo mundo já viu e escutou falar dessas histórias. Sim. Existe. Eu não sei qual critério que eles usam pra fazer. Eles dizem que geralmente eles só fazem batida quando tem uma denúncia de alguma coisa, né? Que não algum fazem crime que aleatório. Tá procurando alguém. É o que eles dizem. É o que eles dizem, a gente não sabe de fato. Exatamente. Até porque Às eles vezes não a gente vão. consegue Eles não uma vão. ligação algum dia para vir aqui e esclarecer isso pra gente. Seria Porque ótimo. daí Hein? curioso também foi umas Mas perguntas acho pra que ele. eles não divulgariam exatamente as táticas que vai usam. ficar meio. Né? A meta não. A meta. Eles vão falar sim ou não, mas não vão ser meio. Vão descrever. Mas na verdade funciona, tem não. um mito sim de que aconteça essas batidas, e não só isso, mas às vezes as pessoas
pessoas que passaram por situações assim, elas não contam a história como aconteceu de fato. Então, às vezes ela fala que foi presa porque estava com a carteira vencida, mas de repente não era só isso, né? Não. Podia ser que tinha alguma outra coisa Tinha mandado de envolvida prisão, e que a pessoa não quer falar. Isso é uma realidade, a gente tem que falar. Desculpa, você Não, ia perguntar capaz. alguma Só coisa. pergunta só, porque na verdade tem esses casos da pessoa que está sendo procurada, mas a maioria absoluta é a pessoa que veio para cá com visto e expirou e tá sem trabalhando status, honestamente. sem status, Sem tá? status. É. Aí a pessoa tá sem a carteira de motorista, ela é parada por você. Ela não tem a carteira de motorista, Sim. tá vencida, né? Você tem que pedir, me dá o teu passaporte para eu ver o seu visto, alguma coisa assim. Existe isso ou você para na questão da carteira de motorista? Eu paro na questão de carteira de motorista. Ok. Aí a pessoa vai receber uma multa por estar dirigindo sem carteira de motorista. Ok. A polícia não pede, dá teu passaporte aí pra eu Não, ver. a gente só pede passaporte quando as pessoas falam assim, tem carteira internacional. Você sabia que o Brasil é o único país do mundo que os Estados Unidos não aceita internacional? Olha. Por causa de tanta falsidade, falcatrua, falcatrua, falso, né? Aí os Estados Unidos não aceita. Então, o brasileiro para estar dirigindo aqui nos Estados Unidos com carteira internacional, que não existe, é o passaporte com o visto não aspirado. E a carteira do Brasil. Então, se ele tiver isso aí, tá em dia, ele pode dirigir aqui nos Estados Unidos sim com a carteira dele do Brasil. Nada de carteira internacional. Isso não existe. Então é um Quer tiro dizer, no pé. Existe, mas pro Sim, Brasil não sim. existe. Então é um tiro no pé. Se o cara acha que tá malandro com a carteira internacional, então me dá o teu passaporte junto aí pra ver, né? Eu fui pro Brasil e falei assim, como é que eu vou dirigir no Brasil? Aí fui no, acho que foi AAA. E peguei falei, eu preciso de uma carteira para dirigir no Brasil. Eu falei, a gente faz um International Driver's License para você dirigir no Brasil. Eu falei, beleza. Aí paguei lá, não sei quanto que era lá. Eles me deram um livrinho de papel. Isso, é um livrinho com a foto de do passaporte. Aí com vários idiomas. Assim, e eu cheguei no Brasil. Beleza. Aí fui fazer uma viagem de ônibus lá, não sei o que. Aí eu mostrei, o cara pediu documento. Eu não tinha documento brasileiro. Eu vim para cá com 8 anos de idade. Eu mostrei a minha carteira internacional. O policial militar falou assim, que é essa aqui? Eu falei, é minha carteira internacional. Eu assim, O que é isso? a entra com essa pipa lá. O cara nunca sabia o que era. Sim, entendeu? sim. Não existe. Não existe, claro. Entendeu? Óbvio. Isso aí só o tipo AAA que Exatamente. fatura em cima porque te cobrou uma taxinha. Cobrou, por isso. paguei a taxa lá assim e como pronto. tem um departamento no Brasil que eu não lembro, é automobilístico. O Detran que Não, cobra a mas- carteira internacional? Não, mas tem também um não sei o que de centro de automobilístico, grupo de não sei o que Cheio automobilístico, dos trem, blá blá blá. Que emite essa carteira. Eu sei porque eu cheguei a fazer um. Eu fiz também, quando eu vi, eu fiz também. E achou que tava. Não, tava Eu dirigi nos Estados Unidos, beleza. Meu cunhado tá vindo agora sexta-feira, me mandou uma foto semana passada. Olha aí, agora eu fiz a carteira, posso dirigir aí. Tô top pra dirigir. Olha, o pessoal Gasta seu dinheiro, amigo. eu tô vendo que o pessoal tá assistindo aí, mas tá inibido. Vocês podem perguntar alguma coisa também. Embora o nosso tempo hoje está quase esgotando, gente, mas a gente promete que fala sobre outro assunto. Então, se você tem alguma dúvida aí sobre a questão de imigração e da polícia, você pode escrever aí, deixar sua dúvida e a gente fala sobre o assunto em uma outra. Tem bastante gente ao vivo ocasião. aí curtindo a gente aí, bastante gente mas tá o pessoal vendo. tá inibido aí, talvez. É perguntar. isso, viu? É o medo de fazer uma pergunta aí, ó. Tá com medo de falar. Aí e acha que o André vai atrás depois, ó. O fulano perguntou isso, vamos ver. Eu não tenho acesso a nada, gente. Eu não tô vendo nome de ninguém, tá aqui atrás, eu não tô vendo nada. O André é bonzinho, Mas, pessoal. Fica e tranquilo. tranquilo. E tem aquele mito também que eu sempre falo, gente, se eles quisessem deportar todos os imigrantes daqui, eles sabem onde estão, quem são, o que fazem. Não é assim também, né? Tem que E vamos ser falar a verdade. A economia americana não sobreviveria Não sem sobrevive, claro. nós imigrantes. Sim. Não sobreviveria. E não tem como. Grande maioria dos imigrantes que estão nos Estados Unidos estão aqui trabalhando honestamente, com família. Vieram que meus pais vieram para cá para dar uma vida melhor para os seus filhos, essas coisas todas, entendeu? Então, é por isso que eu falo, a polícia, a imigração não está aqui para pegar todo mundo e mandar embora, porque senão vai acabar ferrando com eles mesmo, entendeu? Com a economia americana. Então, a gente tem que ser tranquilo, não quebrar as regras, as leis. Entendeu? Se fizer lei for parado, seja humilde, tá? Não tem documento, sempre fala a verdade, porque a gente descobre. O pessoal fala assim, não sei, não tem meu nome, não tem documento, tá? Aí vem lá, pega a maquininha de impressão digital, tá, descobrir quem você é, entendeu? Não tenta esconder. Principalmente se você já teve carteira, aconteceu comigo, Suspensa. porque todo mundo já passou por essa fase de legalidade.
Eu também. E aconteceu, eu tive sorte, graças a Deus. Claro, estava carteira suspensa, mas não fazia muito tempo também. Suspensa não, vencida. Né? Gente, eu já tive carteira suspensa nos Estados Unidos. Entendeu? Não é um big deal você ter carteira suspensa nos Estados Unidos. Você tem que resolver o problema. Entendeu? Claro. O problema é que o imigrante não consegue ir lá. Vamos esclarecer. Minha carteira suspensa não foi DUI, nada disso. Eu esqueci de pagar a multa em 1999. Quando eu apliquei para a polícia, eu descobri, minha carteira tinha sido suspensa. Aí falou assim, por que sua carteira foi suspensa? Eu falei, não sei. Aí eu fui, tirei meu recorde e vi. Minha carteira foi suspensa porque eu esqueci de pagar uma multa de $25. Uau. E vários meses depois eu fui lá, paguei a multa, peguei a carteira. Não é nada. Agora, essa questão de multa é muito controversial também, porque eles não guardam o recorde. Porque eu já paguei uma vez e eles falam que eu não paguei, enfim. Você tem que guardar o recorde. Você tem que dar seu recibinho e para mostrar. Eu parei uma pessoa semana passada. Mas sua carteira está suspensa. Tá, não, eu paguei minha multa. Cadê? Ele mostrou o recibo. Tem vezes, maioria das vezes é automático. A não ser que seja tipo assim, uma sexta-feira que você pagou, eu tenho que esperar até na segunda-feira, que foi o caso dele. Não fez um update no sistema de DMV da Flórida, né? Department of Vehicles. E quando eu parei ele no sábado à noite, tava que eu coloquei lá, carteira suspensa. E estava suspensa com knowledge, que ele já sabia que estava suspenso, porque fala que a corte mandou uma cartinha para ele nesse dia. Então não tem como ele falar que ele não sabia que a carteira dele está suspensa. Porque é uma grande diferença você não saber que está suspensa e está dirigindo com a carteira suspensa e você saber que está suspensa. É um misdemeanor e um felony, né? Que eu não sei como é que fala em português, porque não sei se tem isso em português. É causa pequena, mas misdemeanor é uma causa pequena. Isso. Né? E o felony é um crime, entendeu? Então é uma grande diferença. Tipo assim, felony, você tem que ir preso comigo. Misdemeanor, eu posso falar assim, então toma esse ticket e vai resolver na corte. Agora tu tá sabendo. Entendeu? Agora você sabe. Então, se você receber um ticket, alguma coisa assim, que você tem que resolver na corte, vai, resolve e guarda todos os recibos. Ele mostrou o recibo, eu não prendi ele, porque eu vi que ele pagou. Mas era recente, né? Recente, entendeu? Ele estava lá pago, eu chequei o número da multa. Mas essas multas que eles tiram de 10 anos atrás, a minha era de 2009, eu acho. Pois é, mas aí se eu te paro agora em 2018, como é que você vai falar para mim que você não sabia que sua carteira estava suspensa? Não tem como. Não sabia. Mas tem 10 anos. Mas quando eu fui parado, não foi 10 anos depois. Também. Exatamente. Não, então, mas foi quase, era bastante tempo. Era bastante tempo. Entendi. Então, mas você tem que guardar, porque se você guardar, lógico, eu não estou falando, ando com recibinho 10 anos dentro do seu glove box ali do porta-luva do carro. Então isso aí se resolve com o tempo. Mas os casos raros que foi recente, que você pagou e que você recebeu a multa e que não fez o update no sistema da polícia, aí sim você guarda, vai lá um mês, sei lá, deixa lá no porta-luva. Mas aí você falou de outra coisa, quer dizer, como é que você sabe que a carteira está suspensa se você nunca foi parado, nunca precisou numa situação? Por exemplo, eles mandam uma correspondência? Avisando? A corte manda uma correspondência para a pessoa falando, olha, você tem que pagar, resolve isso aqui, senão sua carteira vai ser suspensa a partir dessa data. Ou você tem que ir na corte nessa data para sua carteira não ser suspensa. Entendeu? E no meu computador fala, enviada, qual a pergunta que eu faço quando eu volto pro carro? Porque eu vou lá e te paro, certo? Eu olho sua carteira, aparece lá, Vanusa, blá blá blá, suspenda a license. Aí quando eu volto pro seu carro, eu vejo a data que foi suspenda. Aí eu volto pro seu carro e falo para você, quanto tempo você mora nesse endereço? Isso que eu ia falar agora. 5 anos. Então você recebeu a carta da corte falando que você... Te peguei. Entendeu? Entreguei meu segredo. Mas tem como descobrir. Tem várias vezes que a gente descobre. Mas acontece fazer, mesmo. No meu caso, por exemplo, foi questão de endereço também. Até porque teve as pessoas mudam. Entendeu? E muito, né? Exatamente. Nessa época eu vivia de roommate, então eu... Mudava um tempo com um, o tempo com o outro. Parece até cigano, a gente fica sempre mudando. Claro, né? Por exemplo, nesse endereço que eu estou agora, eu estou desde 2010, então eu já não posso mais usar essa desculpa. Brincadeira, multa, gente, eu nem preciso. Não, multa a gente vai falar várias vezes também. Por exemplo, eu estava trabalhando ontem à noite, um trabalho extra. Eu estou parado lá e me chega um americano e fala assim para mim, eu estou procurando um policial urgente, porque eu recebi essa multa do meu registrations está expirado e essa multa porque o meu tail light de freio estava queimada. Mas se eu arrumar dentro dos 30 dias, um policial pode ir lá checar que está tudo arrumado, assinar a multa que ele checou e ele só leva a multa lá no Detran, no DMV e a multa é anulada. Entendeu? Ele me procurou 11h55 da noite, do dia 6.
Porque o dia 7 ele tinha que estar na corte para mostrar, que senão ele ia ter que pagar as multas. E se ele não pagar essas multas, a cadeia ia ser suspensa. Até parece a brasileira, deixando tudo pra última hora, né? Eu perguntei pra ele, e eu tava trabalhando, não sei o que, eu coloquei lá dia 7. Aí ele veio e falou assim, não, desculpa, mas é porque tinha que ser dia 6. Eu te no dia 6, hoje já é dia 7. Tem como você mudar a data? Aí eu falei, tá. Aí eu fui lá e fiz um 6 em cima do 7. Eu corrigi pra ele e coloquei. Tá, mas ele tinha consertado tudo, entendeu? Então já dava tinha certo. resolvido. Sem problema. Ô, André, só das redes sociais aqui, o Gunter Araújo, ele pergunta, até com quantos anos você consegue entrar para a polícia? Tem uma idade limite? Na verdade, isso vai ser um tema pra gente falar depois, né? É um dos nossos temas, os requisitos e como você pode fazer para ser um policial aqui nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos eles não podem discriminar por causa de idade. Entendeu? Quando eu entrei pra polícia, eu entrei com 36 anos. Porque eu fiz um negócio militar antes, né? Aí, quando eu tava na academia de polícia, tinha um cara de 47. 47, uau. Anos fazendo academia de polícia. Show. Então, você não pode ser discriminado. Entendeu? Então, mas aí fica aí a dica, porque a gente vai fazer mais pra frente um programa falando só sobre isso, Ganta. Então você fica ligado aí, quer saber direitinho, ele vai trazer todos os detalhes. Vamos voltar ao assunto de imigração, né? Já aconteceu sem querer atrapalhar, só ver o tempo do André, porque sim, já passou uns 30 minutos, tá? Tá bom, a gente tem mais 5 minutos. Okay. 5 minutos. Então tá bom, gente. Então, só porque eu gosto sempre de deixar claro as diferenças entre um crime e outro. E já aconteceu algum caso, por exemplo, de você presenciar a prisão de alguém que cometeu um crime mais grave? Sim. E que a imigração foi envolvida ou não? Já vi imigração ser chamada por DUI, né? Dirigindo por... Estou falando de crime de atentado contra outra pessoa. Violência doméstica, já vi também. Homem que bateu em mulher. E eu não vou mentir, teve casos que eu tentei convencer ela de chamar a imigração, entendeu? Porque a coitada não merece passar o que ela tá passando, entendeu? O caso de um cara ficar esperando atrás das crianças dela, namorado, com uma faca. Armado? Com uma faca atrás das crianças e falar, se você chamar, eu vou. Meu Deus, aí seus filhos estão aqui. Entendeu? E depois que a gente chegou, que ele, lógico, sempre o covarde sempre foge, ela falou pra gente chorando que ele fez isso. A menina de 10 anos segurando a perna da mãe, porque medo. Por medo, claro. Qual é a palavra que eu falo aqui? Um infeliz estava tentando jogar a mãe do terceiro andar. E a criança de 10 anos segurando a perna. Meu Deus do céu. Tá, agora você me fala. Não tem. Merece? Tá solto? Não merece. Entendeu? A criança inocente não tem que ver e presenciar essas coisas. É um trauma pra vida toda. Entendeu? Então, já vi. E se o crime for geralmente envolvendo criança, pode ter certeza que eu vou chamar. Brasileiro, hispano, haitiano, o que for, alemão, francês, espanhol, italiano, eu chamo, porque covardia dupla, ninguém merece, entendeu? É uma covardia dupla, porque exatamente. A mulher, ela é vítima também, mas e eu na posição de mulher me sinto confortável de falar isso, quer dizer, a gente pode ser vítima, mas a gente tem como se defender, tem. Né? E a criança não. Né? E a mulher tem que entender uma coisa, gente, mulheres, vocês não precisam passar por isso. Claro, entendeu? Não. Aqui nos Estados Unidos tem muitos programas. Outro programa a gente fala depois de violência doméstica, certo? Mas tem muitos programas que ajudam com trabalho, com babá, com aftercare das crianças, com escola. Tem, não sei como é que fala, é tipo um hotel só para mulher que é vítima de violência doméstica. Acolhimento. Né? Exatamente. Entendeu? Então, tem vários recursos. Eu não sei muito como é que funciona no Brasil. Mas aqui tem vários recursos para a mulher, entendeu? Então a mulher não precisa ficar com medo de o cara ser preso ou de chamar a polícia, entendeu? Porque a vítima, a verdade, quando tem isso aí, não, a mulher é a vítima, mas a criança é a vítima de maior, verdade, entendeu? Que nem você falou, fica traumatizada por resto da vida. Então vocês têm que entender que tem recurso, tem ajuda e está sempre disponível para ajudar vocês. Então se você é vítima de violência doméstica, não fique inibida, não fique com medo. Porque a gente pode tirar você dali da casa, que a mulher fica muito assim, mas se eu chamar a polícia, depois vocês vão embora, e aí?
Não, Mas você não também precisa ficar aí. tem o medo que às vezes se chamar imigração, a imigração leve os dois, né? Ou leve todo mundo. E não acontece isso. Não acontece. É o que o André está deixando claro aqui. Tem as entidades que apoiam a mulher que é vítima. Em alguns casos já aconteceu até da mulher conseguir o direito de ficar no país por questão de violência. Por exemplo, esse cara que da criança, da faca, tudo, ele foi preso. A gente fez um mandado de prisão, ele não estava lá. A gente tirou ela da casa, porque a gente ia embora, tinha que trabalhar, e ela foi para casa de um familiar. Exatamente. Claro. Fizemos um mandado de prisão para ele. Só que a gente voltou. Foi até num dia que eu estava trabalhando um extra também, que me chamaram para fazer a tradução de português. Eu escutei no rádio o endereço da noite que eu estava trabalhando, que foi a noite anterior. E era casa de brasileiro, e no caso que eu estava trabalhando naquela hora também era brasileiro. E eu escutei o endereço no rádio e falei assim, será que ele está lá? E ele estava lá, ele voltou para casa no outro dia, alguém ligou, não sei se foi a mãe ou ela, ficou sabendo que ele estava lá, a gente foi lá e prendeu ele. Então tá preso, tá esperando julgamento e provavelmente vai ser deportado. Bom, entendeu? Olha, esse merecidamente, e tantos outros quanto ele, tá? Concordo. E qualquer um que abuse, né, que use da sua condição física, às vezes, superior a de uma mulher ou de qualquer outra pessoa para cometer esse tipo de abuso, olha, tem que ser enquadrado. Recentemente teve o caso de um imigrante que matou um policial, ele foi parado, acho que foi no Texas, né? Foi no Texas, acho que sim, semana passada que ele foi parado, e numa batida policial, claro, mas estavam parando vários carros, só que ele, por estar em situação irregular e com medo de ser detido, ou sabe-se lá o que, simplesmente abriu fogo contra a polícia e acabou matando um jovem policial, também imigrante. Duas perguntinhas rápidas, André, agora. Então, antes de encerrar. A Josen Carmen Braga, ela pergunta, ela precisa pegar um report em Deerfield Beach, aonde que ela consegue? Ela pode imprimir. Ela tem o número do caso que foi dado para ela quando o policial fez o repórter para ela, quando ele foi lá falar com ela, certo? No cartãozinho tem o número do caso, ela entra no site que está no cartãozinho, coloca o número do caso e ela pode imprimir de casa, e aí assim. Ok. E o Gunter Araújo, ele pergunta, já vi carro de polícia atrás de outro carro que estava com a luz apagada e o policial não fez nada. Isso é normal ou o policial teria que ter parado o motorista? Com a luz queimada, eu acho, atrás, né? O policial tem, como eu disse, o policial tem inscrição fazer o que ele quer, entendeu? Sim. A gente pode parar como não parar. Cada caso é um caso. Certo. Entendeu? Às vezes ele estava checando ali e se você parar a pensar, não há infração. Eu geralmente paro a pessoa e falo assim, o luz tá queimado. Ao mesmo tempo eu peço a carteira de motorista dele para checar se ele não é mandado de prisão, ou se ele não é procurado pela polícia, ou se ele não está com a carteira suspensa. Aí uma coisa vai levando a outra, certo. Entendeu? Mas eu não sei porque aquele policial não parou. Mas aí. Nem sempre também, porque ele estava com a luz queimada, quer dizer, né? Com a luz apagada. Apagada ou queimada? Queimada porque era de noite, né? E ele disse que estava com a luz apagada. Às vezes não viu, né? Aconteceu. Isso é um motivo para o policial te parar. Assim, o policial não pode te parar só por parar. Ele tem que dar um motivo para parar. Tanto é que quando a gente para a pessoa, a gente fala: How are you doing? The reason I stopped tonight is your light is out. Or, sei lá, so brake light não está funcionando. Entendeu? A gente dá um motivo. E, como sempre, tudo gravado na nossa câmera. Para a pessoa não falar assim, para você motivo. Mas a gente tem que ter um motivo para te parar. Claro. Entendeu? E também há um mito também de que toda vez que o carro de polícia está atrás do seu, ele está checando a sua placa. Não. Nem sempre. Gente, tem vezes que eu trabalhei 12 horas, eu quero chegar na minha casa e dormir, certo? Aí eu entro atrás da pessoa, a pessoa vai freio na hora. Aí desce para 40 milhas por hora, eu tô no 95. Aí eu tô assim, gente, pelo amor de Deus, eu quero chegar na casa. Aí eu falo assim, tá, beleza. Vou pra outra pista. Aí aquele cara agora acha que eu tô olhando pra ele. Não tô, cara. Só que eu chegar em casa. Então, a maioria das vezes, gente, não fica nervoso. Não é sempre que o policial tá olhando sua placa. Às vezes o cara só quer chegar em casa, dormir, descansar, entendeu? É natural acontecer. É natural, mas é assim, eu tô brincando assim. A gente para na hora. Entendeu? E não só isso, eu lembrei agora que semana passada eu levei uma buzinada daquela de vocês, né, do carro da polícia. Porque era uma interseção que eu tinha que entrar para a esquerda, só que é aquela situação que tem o sinal duplo, né? Sei. Que se não vier carro, você pode entrar, né? Mas se não, o vermelho piscando, né? Não, tava verde, tava verde, mas você só pode entrar se não vier carro do lado de lá. E mulher sempre é mais cautelosa. Sempre. Você não vai entrar num carro assim, se o carro de lá da frente não tiver
a 1 quilômetro de Exatamente, distância, né? E eu tô ali esperando, e o carro tava um pouco distante, eu acho que o policial tava com pressa e começou, pem, 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 pem. Eu falei, ok. Já que ele apitou também, eu falei, então eu vou, porque qualquer coisa ele me deu uma bala ali, né? A culpa é dele. Mas eu, particularmente, sempre tenho esse medo de repente, fazer uma curva ali e não ser suficiente, ou de a pessoa estar com velocidade acelerada certo, demais, tá ou certo. o carro quebrar ali no meio, sei lá, sempre passa aqui alguma errado. coisa É. e vir um outro carro e bater. Então eu realmente só vou quando o carro está a uma distância bem segura mesmo, né? E aí, certo. enfim, aconteceu isso, mas só para uma coisa curiosa que me lembrou, porque a gente sempre pensa que, tá olhando minha placa, mas tudo bem também, se tá olhando sua placa você não deve, tá tranquilo, né? Tudo certo. Olha aqui, vamos aqui eu quero falar. Bom, já está estourando aqui, mas, gente, a Josi e a Carmen ali que fala que obrigado, mas não deram o número do caso, talvez. Ela pode ir no departamento de Broward. Ela pode ir na base de Deerfield, que é na 300 Eller Street, e lá eles podem procurar o caso dela. Então tá, vai lá e sem medo, tá, gente? O Ganto confirmando que era a luz apagada. Toda vez que a Flavinha Basile fala isso a respeito, toda vez que tem uma atrás de mim, ando dentro de todas as regras de você e todo mundo. Mas você quer dar dentro das regras sempre, né? gente, uai, não é assim não. Então, olha, aproveitando para dar um abraço para todo mundo que ficou aí, o Marcinho Melo, saudade de você, a Sandra, o Bill, Marco Coelho, o Celso Zanardi, Marco Dombrovskis, Felipe Rodecker, a Josen, como a gente já falou, o Eliezer. Tem também aqui a SBGE, que eu não sei quem é, que é uma empresa aí de tax. Aliás, tem que vir aqui, a gente tem que arranjar gente para falar de tax também, que está chegando a temporada, né? E olha, estourando, porque ele hoje está com tempo curto, mas volta segunda-feira, não sabemos ainda o tema, mas pode ser já que tem tantos casos aí de violência doméstica surgindo sempre, de repente a gente pode falar sobre isso. Se você tem alguma dúvida, quer falar em anonimato, manda no nosso inbox também. Manda pergunta que a gente responde. E a gente responde. Eu trago também os panfletos. Com os endereços. Deixo aqui, vocês mostram, colocam no site para as pessoas, para as mulheres. Homem também, gente, vamos esclarecer. Homem também pode ser. Violência doméstica também. Homem sofre violência doméstica também, entendeu? Então, homens não fiquem inibidos, porque isso é muito homem fica calado. Sim. Entendeu? Fica com vergonha. Vamos falar, verdade, tem um é bravo por aí. Eu sou brava, mas eu não bato em ninguém, gente. Mas não, vai para todo mundo, eu trago os panfletos e a gente responde as perguntas aqui. Então tá bom. Então foi isso. Vocês que estão chegando agora, a gente já está estourado, infelizmente, mas a gente volta em uma outra ocasião. Muito obrigado, Vani, muito obrigado, André. Até segunda-feira que vem. Para você que tá afim de ir no show do Rafinha Bastos, manda um WhatsApp pra gente aqui, 561-727-4545, que nós vamos fazer um sorteio para você ganhar um par de ingressos para curtir, ou em Palm Beach ou Miami, você escolhe aonde você quer ver o show do Rafinha Bastos, certo? Grande abraço, continuem ligadinhos na Rádio Gazeta News. Tchau, tchau. Tchau. Estamos apresentando